Montagem completa do mecanismo Consul. Então, gente, peças aqui devidamente preparadas, tá? Aqui temos a base superior, base inferior ali, mecanismo novo, original, 2 rolamentos. Aqui eu tenho um rolamento CTK, tem o outro original, para a gente iniciar a montagem, suporte do cesto, mais o retentor. Aqui do lado tenho higienizado já o cesto, né? Tava muito sujo aí, quem acompanhou na aula anterior, viu como estava a situação aí quando nós fizemos a aula lá da desmontagem, tá? Então peço que você acompanhe aí, vai ser uma aula bem legal, faz parte aí do nosso curso gratuito aí de manutenção em máquina de lavar. Você que nos acompanha aí, muito obrigado por curtir, por compartilhar e por comentar. O seu comentário, a sua participação aí é que faz aí o sucesso do canal. Muito mesmo, muito obrigado a todos. Você que está iniciando, se você nos acompanha, está vendo o meu vídeo aí pela primeira vez, vale a pena você, no final do vídeo aqui sempre tem outras aulas, né? Tem o nosso curso gratuito aí, vale a pena você clicar na foto do canal, vai lá em playlist, curso de manutenção em máquina de lavar, que tem lá, já tem várias aulas lá bem legal, principalmente sobre elétrica, e agora nós estamos entrando na aula aí de mecânica, né? Principalmente na questão de mecanismo. Tem um detalhe importante aqui, essa montagem, né? A montagem e a desmontagem muitas vezes não é tão difícil, tá? Não é tão difícil você fazer o serviço. Trocar a peça é a parte mais fácil. A questão é o diagnóstico. Então vale muito a pena você conferir a aula anterior, onde nós fizemos o diagnóstico, que é a troca desse mecanismo, por que ele vai ser trocado, tá? Nesse caso aí, estava vazando óleo e manchando as roupas lá da cliente. Mas nem sempre é isso, né? Às vezes é o tubo, às vezes é o eixo, às vezes é rolamento. Então tem vários fatores aí que a gente vai passando no decorrer aí do curso e no decorrer de todos os vídeos aí do canal. Então, gente, esse aqui é o mecanismo velho, né? Tá com vazamento aqui, ó. Ficou bem interessante, porque eu pude mostrar para você lá na prática, né? Que estava vazando óleo aqui. Porque muitas vezes as pessoas, a máquina está sujando roupas, né, com algo ali parecendo óleo ou parecendo graxa, aí o técnico às vezes sem desmontar já fala que é o mecanismo, e nem sempre é o mecanismo, tá? Aí nesse caso eu pude constatar, vale a pena você olhar lá que você vai ver, que dava para ver o óleo saindo daqui, ó, onde o óleo descia e escorria, ficou bem claro, tá? Então, como eu falei, a questão do diagnóstico, né? Às vezes você vai trocar o mecanismo aí, principalmente a galera que está começando, quem já é das antigas já sabe, né? Às vezes o problema é no tubo, às vezes o problema é aqui, ó, nas estrias do eixo. Às vezes é um problema de rolamento, o mecanismo já está antigo. Então tem uma série de fatores aí que só o tempo vai dizer, né? Vai ensinar você a trocar aí, trocar a peça correta, identificar a peça correta. Porque nem eu acabei de falar, né? Trocar a peça é fácil, fazer o diagnóstico é um pouco mais complicado, o tempo que vai ensinar. E no nosso canal aí a gente procura sempre mostrar a realidade para te ajudar no dia a dia. Obrigado por enquanto e vamos aí, mãos à massa, vamos iniciar a montagem desse mecanismo. Então, gente, vamos lá, né? Iniciar a montagem, né? Primeiro ponto, começo aqui pelo rolamento da base superior. Mas aí eu queria mostrar para vocês aqui alguns detalhes, né? Eu utilizo aqui, ó, essa cola, né? Cola trava rolamento, porque em muitos casos, de tanto tirar, né, de tanto trocar o rolamento, às vezes cria folga aqui na base, né? Então o trava rolamento vai fazer com que você não tenha problema. Eu passei a utilizar isso porque eu já tive problema. Trava rolamento. Se ficar uma folga aqui, ó, dá um barulho, principalmente na centrifugação, que dá muito trabalho para você entender de onde que é. Então eu sempre utilizo aqui o trava rolamento nessa parte da base superior. Mas a questão é o seguinte, eu vou montar aqui na prensa, mas muita gente me pergunta, Reginaldo, mas eu não tenho prensa, eu estou começando, eu não tenho prensa, como é que eu faço para montar sem a prensa, né? Então, gente, eu também já montei muitas vezes, tá? Muito tempo até eu comprar uma prensa, eu demorei. Teve até uma crítica, né? O rapaz falou que quando ele viu eu montando na prensa, ele falou que eu não era técnico porque eu montava na prensa. Mas se eu pude comprar uma prensa, né, não seria inteligente da minha parte montar na mão se eu tenho a prensa. Mas quem não tem, não sabendo ele que eu montei muitas vezes, tanto batendo, tá? Quanto com o próprio colocador de rolamento, tá? Então, a primeira vez é o seguinte, né? Eu não tenho prensa, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar da mesma forma simples, aplica, né, o saca-rolamento, é sempre importante. Se você não tiver também, não tem problema, tá, gente? Mas é importante você ter que vai aumentar aí a segurança e a qualidade do seu serviço.
Você vai colocar um rolamento, uma das opções, né? Você vai colocar o primeiro rolamento aqui, né? Encaixou certinho na posição certa. Cuidado para ele não ficar atravessado, né? Você vem com um rolamento velho por cima, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tô com o rolamento velho por cima. Aí o que a gente vai fazer? Você pode... Usa aqui, ó. Para bater na beirinha aqui, para poder encaixar certinho. Tá? Você vai utilizar aqui o próprio... Uma marretazinha, né? Um martelo. E depois você pode vir aqui, ó. Olha essa ferramenta aqui. Eu usei o centro do saca-rolamento. Ele tem essa pecinha aqui, ó. Né? Então eu utilizei ela para eu usar na prensa. Então eu fiz esse aqui, ó, com essa aqui que eu coloco. Então você pode colocar uma ferramentazinha dessa aqui em cima, ó. Tá em cima do outro rolamento, do rolamento velho. E aqui você vai batendo, ó, devagarzinho, tá? Até o rolamento chegar na posição certa lá, ó. Até ele chegar ali no final. Entendeu? Então essa é uma das opções que você pode fazer. O outro ponto que você pode utilizar, o próprio colocador de rolamento, né? Seria o mais correto. Seria não, é o mais correto, né? Você pode utilizar aqui, ó. Esse é o colocador de rolamento. Aí, ó. Encaixou aqui, ó. Ó. Encaixou aqui. Pode vir aqui, ó. No caso, você vai utilizar aqui. Eu só estou exemplificando aqui, tá? Você vai utilizar aqui. Faz muito tempo que eu nem utilizo aqui. Beleza? Aí você vai colocar aqui na altura certa, né? Você pode colocar outros componentes aqui para dar o tamanho certo de aperto, né? Se apertar mais fácil. E você vem aqui, ó. E pronto, você vai puxar até o rolamento chegar. É o mais interessante porque você não vai dar pancada no rolamento, tá? Então, mesmo que você não tenha ferramenta, pelo menos uma peça dessa é importante você ter. Você vai pagar R$70, 80. No link aí na descrição você vai ver, você vai encontrar essa ferramenta aqui. Tá? Ela serve tanto para você retirar, né, o rolamento, você vai utilizar aqui, você vai fazer o movimento contrário, né? Tanto para você retirar, quanto para você colocar. Mas, no caso, para retirar esse rolamento aqui, mais importante para você, essa ferramenta ela é melhor para você retirar esse rolamento aqui, ó. Né? Ele é um pouquinho mais chato para você retirar. No caso desse aqui, ó, eu tiro na pancada mesmo, como eu tirei lá na outra aula. Você vai colocar aqui, ó, você bate aqui, ele já sai, né? Ele sai com mais facilidade que o outro lá, tá? Então, se você não tem prensa, você vai utilizar esses métodos aí. Recadinho importante para você que nos acompanha. Peças, ferramentas e acessórios para a máquina de lavar você encontra aqui na nossa coleção. Conforme você pode conferir aqui ao lado, são mais de 100 itens para a sua máquina de lavar. Temos várias peças aí, tanto para manutenção preventiva ou para reparos. São peças, ferramentas e acessórios dos mais variados tipos. Temos eletrobombas, atuadores, válvulas de entradas ou ferramentas para você montar e desmontar aí a sua máquina de lavar. Disponibilizamos também ferramentas para eletrônica, multímetro, capacímetro, ferro de solda. Clique no link da descrição ou da bio e encontra aí o que você precisa. Vendas, prazo de entrega, preço e frete pela plataforma da Shopee. Beleza, então vamos lá. Vamos montar aqui do meu jeito, né? Vou montar na prensa. Então vamos lá, né? Primeiro passo, né? Certificar aqui de que esteja limpa, né? A cavidade ali do rolamento. Tá limpinho. Vou aplicar agora o trava-rolamento, conforme eu falei para vocês. Não precisa grande quantidade, tá? Esse trava-rolamento, gente, você vai achar ele em casas aí vende peças e ferramentas, né? Você vai achar ele aí em torno de 10 a 15 reais, tá? Tem ele bem baratinho. Mas tem umas marcas tá, que é caro. Vai pagar 70, 80, depende da marca. Esse aqui é da Tech Bond. Então pronto. Já que eu passei lá, agora eu venho aqui, ó, a própria caixinha, né? Do rolamento. Eu espalho ele aqui dentro. Ó, prontinho. Agora eu venho com o rolamento. Certifico de que está na posição correta, né? Eu sempre utilizo um rolamento velho, tá? Eu sempre utilizo um rolamento velho para eu prensar, que em nenhum momento eu vou bater ou prensar ou forçar o rolamento novo, beleza? Aí eu venho com essa pecinha que eu acabei de falar para vocês, ó, o eixinho do pinhão da Brastemp. Eu encaixo aqui, ó, no rolamento velho,
beleza? E agora eu vou para a prensa, né? Então, gente, vamos lá. Alinhei aqui para a gente montar na prensa. Aí tem alguns detalhes importantes aqui, né? Por exemplo, eu acabei de colocar lá, ó. Pode ver que está bem alinhadinho, né? Ele fica um pouco mais alto. Você bate aqui um pouquinho, ó, pode bater nas beirinhas, né? Para que ele fique bem alinhadinho. Porque acontece se você coloca, todo jeito que você coloca, ele ficar atravessado, tá? Às vezes, às vezes acontece isso. Por isso que eu gosto de trabalhar com rolamento CTK, aquele da caixinha azul. Ele é, pra gente trabalhar na prensa, eu particularmente acho ele melhor. Ele é mais robusto para você trabalhar assim. Por isso que eu prefiro ele. Então tá bem alinhadinho. E aí não tem segredo, né? A prensa é maravilhosa para você trabalhar com isso. O rapaz lá que disse que eu não era técnico porque eu trabalhava com a prensa. Mas se eu tenho, né, a prensa, porque eu trabalharia, porque eu ia montar batendo ou montar com o colocador de rolamento. Isso aqui é muito mais fácil, né? E mais preciso. A qualidade do serviço vai ficar aí muito superior. Pronto, prontinho, gente, ó. Colocado, né? Sem dor de cabeça. Finalizado. Retiro aqui o rolamento usado que eu usei para forçar ali em cima. Prontinho, né? Isso aí. Agora nós vamos colocar o mecanismo, né? Também utilizar a prensa. Então, gente, agora vamos colocar aí o mecanismo, né? Montar o mecanismo, também monto na prensa. Eu acho interessante que eu estava vendo uns materiais aí. Os caras colocam aqui, né? O mecanismo. Aí coloca essa parte de cima aqui, ó. Simplesmente parafusa. Como se já chegasse no local. E não chega no local, né? Olha o tanto que fica, né? Olha aí a diferença que fica aqui, ó. Que é o que a gente vai chegar aqui no mecanismo, né? Que é que a gente vai encostar, no caso, na prensa. Então, eu coloquei aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó. Esse é o rolamento velho, tá? Então, como eu não gosto de bater e nem forçar o rolamento novo, e aqui eu vou utilizar na prensa, então eu vou utilizar o rolamento velho, tá? Para a gente poder chegar ao rolamento, a base na posição correta aqui, ó, tá? Eu não uso gabarito, tem gente que usa gabarito. Eu não uso porque eu vou no olho aqui, ó. Eu vou montando, ela precisa ficar rente, né? Aos quatro pinos aqui, ó, onde vai pegar o parafuso, ela não pode passar e também não pode ficar antes. Ela precisa ficar ali na altura correta, né? Se a câmera pega, ela precisa ficar na altura correta ali dos pinos. E aí, nesse caso, eu vou utilizar aqui, ó, esse tubo para a gente poder descer. Né? Então, eu não vou fazer esse processo aqui, ó, no rolamento. Você pode ver que está em cima do rolamento, mas é o rolamento velho. Eu vou trocar ele depois. Vem aqui, coloca aqui um pedacinho de alinhar. Pronto, ó. Você vai descendo aqui sem, né, dor de cabeça. Então, eu vou descendo e olhando, né, conferindo se tá ok. Já falta um pouquinho mais, né? Mais ou menos aí. Agora eu folgo um pouco para conferir. Ela pode descer um pouquinho mais. Mais 1 milímetro e pouquinho aqui. Fica bom. Isso depende muito de cada um, tá, gente? Eu me adaptei a trabalhar assim, então eu não uso gabarito. Já monto isso já há muitos anos e não tenho problema. Eu consigo entender a altura que eu preciso, né? Tem gente que tem gabarito aí. Mas eu não tenho. Pronto. Finalizado. Ó, tá vendo? Ó, ela tá rente, tá? Mas não tá forçando. Não tá forçando aqui, ó. E também não tá folgado. Tá exatamente na altura que eu preciso. Ó. Então agora sim, beleza, tá? Então, já montado, parte que seria mais trabalhosa, né? Tá colocado na altura certa. Agora sim eu vou trocar o outro rolamento. Agora eu vou retirar esse outro rolamento aqui. Vou utilizar aqui. Aí eu utilizo aqui o copo de um próprio saca, no próprio colocador de rolamento. Ó. Eu coloco ele, ó, aqui e tiro na prensa.
Você pode utilizar o copo, como eu mostrei para você lá. Se você não tiver prensa, você vai colocar aqui e puxar, tá? Ele vai sair. Você pode colocar ele aqui para forçar e bater aqui para tirar o rolamento. Vai dar um pouquinho de trabalho, ó. Colocar aqui, ó. E bater aqui para tirar o rolamento. Esse rolamento ele é mais difícil de tirar do que do outro lado, porque isso aqui é uma lata, né? Uma espécie de ferro com lata. E a outra base aqui é antimônio, né? Alumínio, então é bem mais fácil tirar dessa do que dessa. Mas aqui o que eu falo para vocês? O que é importante aqui? Você tem que ter uma base aqui no meio, ó. Você precisa forçar aqui. Porque se você colocar no local aqui, ó, vamos supor aqui, se você bater aqui, ó, você vai empenar a base. Entendeu? Então você não pode colocar de qualquer jeito e bater para retirar. Entende? Você precisa forçar, você precisa ter algo que apoie aqui, ó. Se você apoiou aqui, ó, aí sim, aí você pode bater aqui. Senão você vai ter dor de cabeça. Então eu vou apoiar aqui, ó, mas em nenhum momento eu vou forçar a base aqui, ó. Porque senão depois vai também me dar dor de cabeça lá, tá? Vou deixar nessa posição aqui, ó. E aí retira na prensa. Você pode utilizar o mesmo método para você retirar aí do seu jeito, se você não tiver prensa. Então, gente, o mesmo método que eu utilizo para colocar, eu utilizo para retirar. Da mesma forma. Coloquei o copo lá embaixo, ó. Ó. Eu retirei, mas você pode ver que em nenhum momento eu forcei os cantos da base, tá? Tô falando para vocês, gente, porque eu já montei muito sem prensa, eu já bati, eu já empenei base, eu já empenei essa base aqui, eu já empenei essa outra aqui, ó, de montar batendo, tá? E depois, a máquina, em alguns casos, fica com barulho que você não sabe de onde vem o barulho. Então, essas dicas que eu tô falando para vocês aqui, ó, não forçar os cantos, vai evitar você ter dor de cabeça e ter retorno depois. Então, vamos lá, né? A montagem. Esse caso aqui, esse rolamento é original, né? Vamos colocar. Importante encaixar aqui, esse lugar, esse aqui, às vezes, ele gosta de ficar meio atravessado, dando dor de cabeça na hora de encaixar aqui. Então, tento alinhar ele aqui, né? Coloco um rolamento velho em cima. Tento deixar ele bem alinhadinho, para ele não atravessar na hora que eu começo a forçar com a prensa. Ó. Sempre que você quando você não tem a opção de bater, coloca um outro por cima, a pancada ser, né, no rolamento velho. Vamos lá. Por cima. Teve um outro vídeo aí que eu postei sobre essa troca aqui de rolamento. Aí o rapaz até comentou, eu monto há 20 anos e monto na pancada e nunca tive problema. Então, gente, a prensa, eu considero a ferramenta mais importante da oficina, tá? Ela eleva você a outro patamar, tá? Ó, eleva o seu serviço, né, a outro patamar, tanto em tempo quanto de qualidade. Tá vendo? Ó? Já montado e sem pancada, tá? Nenhum momento bati, principalmente deu umas pancadinhas, mas ela pegou a força pega por fora do rolamento e não no centro, tá? Montado, rolamento novo, zero, os dois rolamentos, né? Já zero montado, tá? Nesse caso aqui, não tem necessidade de você colocar trava-rolamento, tá? Porque aqui é outro material, né? Então ele encaixa aqui com muito mais perfeição, com muito mais aderência do que na outra base, tá? Beleza? Então é isso aí, gente. Agora, o serviço que eu ia utilizar na prensa, já utilizei. Agora nós vamos lá para o tanque, né? Vamos montar isso aqui no tanque. Então, que não estava falando, né? Eu considero que a prensa é a ferramenta mais importante da oficina. Eu sei que é uma ferramenta cara, nem todo mundo às vezes está começando, tem condição de comprar, mas ela leva a sua oficina a outro patamar, tanto em tempo quanto em qualidade. Então você não compara, tá? Isso é um fato. Nem adianta o cara vir discutir, porque a qualidade de um serviço montado na prensa, sem bater o rolamento aqui na medida certinha, do que você montar batendo com marreta, do que você fazer, não de qualquer forma, né? Do que você fazer com adaptações. Nem se compara. Então, a prensa, ela eleva, assim,
em outro patamar a sua oficina e a qualidade do seu serviço, principalmente em troca de rolamento de motor, tá? Rolamento de motor, isso é uma coisa que você faz muito rápido e às vezes você vai trocar ali na mão, principalmente a galera que está começando. Quem é das antigas aí já se adaptou, é mais fácil, o tempo ele te ensina. Mas a galera que está começando, é essencial aí, se você puder comprar uma prensa, vai elevar aí a qualidade do seu serviço. Então, gente, dando continuidade aqui, vamos à montagem do retentor, né? Vamos à colocação aqui do retentor. Retentor também original. E aí eu gosto de dar uma reforçada aqui na graxa, né? Utilizar uma graxa, a graxa que vem aqui dentro é pouco. Então eu gosto de colocar aqui uma graxa própria para retentor, né? Para a gente poder dar aquela reforçada aqui. Sabe que vai ajudar aí, né? Na proteção. Pouquinho, gosto de passar um pouquinho por dentro aqui, ó, que vai ajudar o retentor a descer aqui na base, né? Aqui, aí eu tenho aqui, ó, essa ferramenta, aqui, ó, que você coloca para o retentor não pegar aqui, ó. Você sabe que isso aqui ele meio que corta, né? Então isso aqui ajuda na proteção, ó, essa ferramenta. Alguém vai perguntar onde que eu encontro uma ferramenta dessa? Essa ferramenta não tem para vender, até onde eu sei. Essa aqui vem alguns mecanismos da Brastemp de 15 quilos ou 16 quilos. Às vezes você compra o mecanismo, isso aqui acompanha, tá? É até uma dica aí para a galera que trabalha com ferramenta de máquina, né? Você pode fazer uma ferramenta dessa aqui, ó, que protege aqui o retentor. Se você não tem uma ferramenta dessa, você pode fazer o quê? Você pode enrolar aqui, ó, fita isolante, né? Para não pegar, para o retentor não pegar nessas quinas. Vai te ajudar. Aí, mas eu sei que sempre vai vir as críticas, né? Ah, alguém já comentou. Eu trabalho há não sei quantos anos com máquina, nunca usei isso aí, nunca dá problema. Mas se você tem algo que vai ajudar na qualidade, né? Eu acho que é sempre bem-vindo. Eu acho sim, é necessário, tá? Então, ó, já utilizei. Eu retiro esse excesso aqui de graxa. Coloco aqui por cima. Lembrando, tem gente que coloca graxa aqui. Tem gente que coloca graxa aqui, ó, embaixo aqui do retentor, né? Acima do rolamento. Por que que eu não coloco, né? Explicando aqui por que que eu não coloco. Eu acho, às vezes, um desperdício. Por quê? Você enche ali de graxa, a graxa, a água desce aqui e pega ali, ela não vai pegar realmente no rolamento. Só que nós sabemos que isso aqui, hoje em dia, tem uma durabilidade, uma vida útil pouca, né? Então, às vezes, muitas vezes, aqui realmente não desceu água, mas vai danificar aqui, ó, vai criar folga aqui no eixo e no tubo. Então, eu acho um desperdício. Quem está errado, quem coloca? Não. Mas eu não tenho o hábito de colocar e eu não vejo assim tanta utilidade, tá? Então, essa é a forma que eu trabalho. Isso aí. Agora vamos para o tanque. Pronto, pessoal, né? Montado aqui. Já tudo prontinho, montado o retentor. Vamos à montagem na base, né? Montagem da base no tanque. Aqui não tem erro, pino aqui, o pino guias da forma correta, você não tem como você montar da forma errada, encaixa. E aí vamos parafusar, vou colocar aqui a princípio 4 parafusos, um em cada canto, para a gente vir montando aí o restante, né? Cinta de freio, atuador e assim sucessivamente. Mas a princípio aqui eu coloco os 4 parafusos. Então, gente, pronto aqui já montado, né? Um detalhe importante que eu gosto de fazer, eu gosto de passar uma lixazinha fina aqui, ó, uma lixa 400, para tirar aqui essa tinta, né? Ou às vezes um restinho de cola que desce aqui no tubo. Então eu gosto de passar aqui, só mesmo para retirar o excesso, porque diminui aquele chiado, né? Principalmente nas primeiras lavagens aí, fica chiando ali na agitação, onde a cinta de freio esfrega. Então eu gosto de passar a lixazinha fina 400. Então, gente, dando continuidade, vou montar agora a cinta de freio. Cinta de freio não tem segredo também para montar, você vai montar sempre no pino mais fino, ó, tá? Parte do encaixe, conferindo, ó. Você vai encostar aqui, encaixou ali, né, no pino. Você força ela pro lado, ó, do jeito que ela abre, ó, encaixou de um lado, entendeu? Você forçou aqui, ó, ela já desce certinho. Ó. Pronto, ó, desceu.
entendeu? Você aperta para cá, ó, força aqui que ela abre, desce, você encaixa, não precisa forçar. Existem alguns detalhes importantes, eu quero aproveitar para falar sobre cinta de freio, vou tirá-la novamente aqui, para eu poder explicar aqui um pouquinho sobre cinta de freio. Às vezes, na desmontagem da cinta, o que acontece? O cara empena, você pode ver que ela tem um círculo correto aqui, ó. Ela tem um grau, que é justamente que vai frear aqui, ó, no tubo, né, no mecanismo. Às vezes a pessoa tira de qualquer jeito e ela amassa, entendeu? Você vai ver ali que ela fica amassada. Aí acontece o quê? Quando a máquina vai finalizar a centrifugação, ela trava de uma vez. É como ficou irregular aqui, ó, ela fica torta, amassada, ela vai travar aqui de uma vez. Aquela máquina que você... Porque isso aqui, quando ela vai frear, quando diminui a velocidade na centrifugação, ela vai finalizar, né? Então, quando está já quase parando, ela freia, mas ela freia de forma suave. Ela é para frear de forma suave, não é para frear de uma vez. Então, quando você tira uma cinta de freio e coloca ela de qualquer forma, se você amassar, vai ficar. É uma característica de defeito, tá? Às vezes você vai desmontar a máquina e a máquina estava funcionando ali corretamente. Aí você montou, a máquina fica dando tranco ali, na finalização da centrifugação, você pode ter amassado a cinta de freio, tá? Vale a pena você verificar. Montou aqui está a parte aqui da proteção, né? Da basezinha, que eu vou colocar aqui, ó, encaixou certinho. Então você vai seguir sempre esse ângulo, ó. Tá vendo aqui essa borrachinha? Eu não me fugiu o nome dessa peça aqui agora, tá? Mas você vai encaixar aqui, ó. Sempre segue o ângulo. Se esse aqui tá no mais fino, essa parte ela tá aqui, ó. Ela segue reto, alinhado aqui, ó. Por quê? Muita gente desmonta e monta. Eu já peguei, por exemplo, máquina sem essa peça aqui. Eu já peguei essa pecinha que o cara colocou aqui, a posição errada, tá? Então você vai seguir sempre esse ângulo aqui, ó. Outro detalhe importante sobre cinta de freio. É muito comum a gente pegar a máquina para desmontar e a cinta aqui, ó, tá toda melada de graxa. Só mete graxa aqui dentro. Não há necessidade de graxa em cinta de freio, tá? Salvo em algumas exceções. Se você pegar um mecanismo que foi colocado graxa, aí se você montar ele, você pegou lá, tá cheio de graxa, né? Você desmontou, você vai lá limpar a cinta e vai montar. A cinta que já foi colocado graxa, se você não colocar, em alguns casos vai ficar barulho ali na agitação. A hora que ela fica esfregando ali, fica barulho. Então é preciso você colocar um pouquinho de graxa, porque já tinha sido colocado. Agora, quando eu estou montando aqui, ó, essa cinta não tinha graxa nela. O mecanismo é original, então não tem necessidade, tá bom? Agora, ficou um barulhinho? Se ficar um barulhinho, sim. Aí você passa ali um pouquinho de graxa, mas eu, no meu caso, sempre evito. Mas eu já percebi que quando tem, né, quando você desmonta ali e já tem graxa, é importante você manter, porque senão vai ficar barulho. O que eu faço hoje? Eu monto sempre sem graxa, tá? Eu vou montar, eu não coloco nenhum tipo de graxa. Se ficar com barulhozinho, aí eu posso passar um pouquinho de óleo, às vezes o próprio óleo lubrificante, dar uns pingozinhos, né, uma gotinha, e você já resolve aí, mas o ideal é montar sem graxa. Pronto, finalizado aqui. E agora já viemos com a base, né? Com a base inferior. Cinta montada, tudo no local. Vou aproveitar para montar a mola, né? Vou colocar a mola aqui a mola da haste aqui da cinta de freio, do armador aqui, né? Do atuador. Você já vem com a base, ó, certinha, ó. Pode ver que à medida que eu coloquei na prensa, ela ficou certinha, ó. Não vai forçar em nada. Nem para chegar e nem depois que chega, né, na parte aí de parafusar. Parafusinho 12. E aí encosta aqui. E aí já estamos caminhando aí para poder finalizar. Prontinho? Agora só um apertinho final. Nos 4 parafusos da base. Esses aqui são parafusos 12 milímetros, né? Cabeça 12 milímetros. Beleza, finalizado aqui. Agora, o que eu gosto de fazer? Sempre que eu coloco aqui, ó, aí eu venho com a trava. Por quê? Para você não esquecer. Às vezes você mistura, né? Sempre é importante quando você vai desmontando, deixa tudo organizadinho para você não esquecer de montar. Por exemplo, montar uma trava, esquecer de montar uma trava dessa, pode te dar aí uma dor de cabeça depois, tá? Então, nesse caso, ó, eu acabei de colocar a base, eu já venho com cachei ali, ó. Aí você vem aqui e bate, ó, com a marretazinha, ó, até quase encaixar, ó. Quase encaixado, né? Você vem com a fendazinha, ó, e
Pronto, ó. Ficou que é uma maravilha, ó. Show de bola. Encaixadinho. Agora eu venho com, vamos fazer aquele trabalho lá que eu sempre falo para vocês. Trabalho aqui de regulagem. Quem acompanhou aí a aula da desmontagem dessa máquina, viu o quanto que a correia estava apertada, tá? Então agora eu vou fazer o trabalho aqui de abrir um pouco aqui para a gente aliviar a pressão da correia. Então, gente, aqui, ó, agora sim a hora que eu vou aproveitar aqui, ó, utilizo um limatão, tá? E aí eu vou aqui, ó, vou aumentar porque a correia estava muito apertada. No vídeo anterior eu falei lá, eu expliquei um pouco, né, sobre como você pode, um dos vídeos anteriores aí, né, a necessidade de você abrir, porque a correia muito apertada, ela faz estourar aqui, ó, o mecanismo. Essa é uma das causas aí. Então vou abrir, você pode utilizar um limatão, é mais fácil. Eu fazia isso aqui antigamente com a broca, mas por incrível que pareça, com o limatão é mais fácil do que com a broca, menos trabalho. Então esse é um dos motivos de eu gostar de trabalhar com a base limpa, por isso que eu tiro o atuador, por isso que eu tiro o capacitor, tá? O rapaz aí tá me criticando, você desmonta sem necessidade. Eu falei, não, eu tiro porque fica livre aí para poder trabalhar. Então, gente, já finalizei. Finalizei aqui a abertura, né? Tirei por volta aqui dos 3 milímetros, né? Cada lado. Você pode tirar também só de um lado, vai resolver do mesmo jeito. Mas eu prefiro tirar dos dois lados aqui, tá? É o meu jeito aí de trabalhar. Algumas pessoas falam, Reginaldo, não funciona porque a polia vai patinar na centrifugação. Não. Na hora de regular aqui, você vai ver. Só deixar no aperto correto, que não patina, tá? Você pode fazer isso, que vai aliviar e vai aumentar a vida útil aí do mecanismo. Então, gente, vamos à montagem do jogo de câmbios, né? Limpo, acabei de lavar, tá tudo limpinho. Tava bem sujo aqui de óleo, né? Que tinha pingado. Eu lubrifico aqui o seguinte, na parte aqui central, ó, o mecanismo aqui, eu passo um pouquinho de graxa comum. Graxa multiuso mesmo comum, ó. Essa parte aqui, bem pouquinho, não tem necessidade de excesso aqui de graxa não, tá? Só um pouquinho. Nessa parte aqui, ó, essa parte aqui que é a parte que desliza, eu utilizo a graxa grafitada. Tá? Eu utilizo aqui a mesma, tanto para o Camis, para as Temp Consul, e quanto para as embreagens Electrolux. Você vem aqui, ó, bem pouquinho nessa parte aqui, né? É a parte que trabalha deslizando aqui, né? Um pouquinho a graxa mesmo. Aí você vem aqui, mola, né? Ok. Isso aqui. Nessa parte aqui, ó, eu não lubrifico, tá? Não tenho o hábito de lubrificar aqui não. Eu só lubrifico mesmo aqui no meio. Só isso aqui que eu lubrifico. Pronto. Venho aqui agora. Encaixou. Ok. Encaixa aqui a mola agora, né? Do armador. Na verdade não, eu vou colocar o atuador, né? E depois eu encaixo aqui a mola. Então é isso aí, gente. Primeiramente eu vou montar aqui o atuador. E, ó, encaixar não tem segredo. Bem simples, ó. Deixa a travinha, né? Encaixa primeiro aqui. E aí, coloca os dois parafusinhos aqui. Não tem segredo. Aí em seguida a gente coloca a mola, né? Do armador. E aí sim, agora coloca a mola aqui. Porque daí já consigo testar, tá? Prontinho. E você já consegue testar até o jogo de câmeras, né? Tudo montado corretamente. E agora eu venho com a polia. Detalhe importante que aconteceu aqui, ó. Em muitos casos, tá? Acontece isso aqui, ó. Você vai montar a polia, ó, ela raspa. O que está acontecendo nesse momento aqui, ó? Está acontecendo o raspão da polia no camis. Isso acontece pela diferença de montagem. Existe uma diferença de padrão na montagem dos mecanismos, né? Então, na bucha interna, na verdade, né? Na bucha, na parte interna, né? Do mecanismo. Então, infelizmente, em alguns casos, o peão fica mais para cima ou mais para baixo. Então, pode ver que é um mecanismo original, foi montado aqui tudo corretamente e está raspando. Então, quando isso acontece, o que que eu faço? Eu vou pegar ali, ó, a própria polia, eu vou cortar aqui, ó, eu vou retirar aqui a parte aqui, um pedacinho, né, de uma outra polia, vou tirar um pedacinho, e aí a gente coloca embaixo aqui, ó,
Você faz uma arruela. Da própria polia, eu faço uma arruelazinha, coloco, para a gente aumentar a distância entre a polia e o jogo de câmeras. E aí a gente resolve aqui. Infelizmente, isso é algo que acontece aí tanto com o mecanismo original ou mecanismo paralelo, tá? Não adianta você falar que não acontece, porque acontece e é assim que a gente resolve. Coloca uma arruelazinha no meio, aumenta a distância e resolve. Então, gente, já retirei aqui, ó, uma arruelazinha de outra polia mesmo. Aí você coloca embaixo, ó. Aumentei um pouquinho e pronto, ó, resolvido, acabou o problema de raspar, tá? Detalhe, aquela arruelazinha, ela não pode ser muito alta, muito grossa, senão você vai ter problema de na hora da centrifugação. O mecanismo não vai, a polia não vai encaixar no jogo de câmeras. Então você precisa ficar ciente disso. Vamos apertar aqui, ó, e por aqui mesmo a gente já testa, a gente já sabe se ficou bom, se ficou na altura certa ou não. Vou apertar aqui e a gente já sabe. Ó. Na agitação a gente sabe que ficou legal, né? Perfeito. Vamos ver aqui. Pronto, ó, show de bola. Na centrifugação também, tá? Então aqui não precisa nem montar para testar. Beleza, funcionou perfeitamente. Então é isso aí, gente. Vamos à montagem do motor, né? O que acontece aqui? Vou aproveitar aqui para responder uma pergunta do Arlindo Júnior, né? Aqui, ó, motor das Brastemps e Consul nova, eles vêm sem regulagem, que eu acabei de mostrar para você aqui. Então não há regulagem aqui, ó, original, não vem regulagem no motor. Com isso, a correia vem muito apertada na polia e ajuda a estourar o mecanismo, a parte de baixo aqui do mecanismo e dá vazamento, tá? Então aqui, ó, não tem regulagem, a regulagem que eu acabei de fazer para você, a original não vem, né? Então vamos colocar aqui essa correia, né? Correia aqui, ó, original, ela vem muito apertada, ó, muito apertada, né? O que acontece? Que o Arlindo Júnior perguntou lá, ele já vem perguntando, né? Dá para trocar só a polia, trocar aqui a polia, colocar uma polia em V, que é a polia em V do motor antigo, tá? Muita gente faz isso. Dá para trocar só a polia do motor, no caso a polia do motor e a polia aqui, a chamada polia em V, para a gente usar a correia em V do motor antigo. Então, Arlindo, não é possível por dois fatores, tá? Primeira questão, a polia aqui, ó, ela é parafusada, entendeu? Mas a segunda situação é que a parte interna do motor, ela é maior, entendeu? Ela é mais comprida aqui, ó, do motor. Ela é diferente, ó, tá vendo o formato desse motor e o formato do outro. Então não é possível. É possível você trocar o motor completo, tá? Então só a parte interna aqui desse motor não é possível. Eu estou me referindo a esse motor que é rebitado, tá? Você pode ver aqui, ó, motor antigo, ele é parafusado, né? Todo mundo sabe, quem trabalha já sabe. Motor novo, ele é rebitado. Então você tem que cortar. Então é diferente, ó. Olha aqui é bem estreito, ó, essa parte interna. Essa parte aqui é mais larga, tá? Então não é possível porque um é parafusado, o outro é só encaixado e também o tamanho. Então a parte interna desse motor não dá nesse. Entendeu? A parte interna de um não dá no outro. Existem outros modelos de motores das máquinas com esse tipo de polia, tá? Existem outros modelos de motores que tem parafuso, talvez dê, tá? Mas dessas Consul novas, não é possível você trocar só as polias e a correia. Você teria que trocar aí o motor por completo, tá? Eu estou me referindo por quê? Se você trocar aqui, colocar aquele motor antigo e você colocar uma polia, ela trabalha mais leve, ela não precisa ficar tão apertada, tá? Então isso é um procedimento que muita gente faz, eu já fiz também. Porém, você tem que estar explicando para o cliente que você vai colocar um motor antigo. E nem todo cliente ele entende, tá bom? Então por isso que eu prefiro manter aí o original. Isso aí, então vamos dar continuidade. Montando aqui a conexão da rede elétrica, né? O motor já encaixado. E não tem muito segredo, né? Parafusinho 10. Pra gente já poder finalizar. Isso aí a gente monta bastante, é bem rápido, né? Mas, como eu tô falando aqui no vídeo, aí acaba sendo
sendo um pouco mais demorado. Vou já colocar aqui o último parafusinho 10 que ficou faltando. Aqui, ó. Faltando esse último e esse aqui. Show. Então agora a questão é a seguinte, o que muita gente fala, né? Ah, Reginaldo, não pode fazer essa abertura, não pode aliviar a tensão, né? Fala que eu não posso aliviar essa tensão do motor, ó, porque senão a correia vai patinar. Porque senão a correia vai patinar ali, principalmente na centrifugação, tá? E na verdade, isso não é verdade. Você pode fazer sim e você deve. Você nem só pode, como você deve fazer isso. Pode ser na sua própria máquina, você retira aí o motor e faz esse procedimento que eu acabei de fazer aí com o limatão. Porque você vai ter a opção de regular conforme você quiser, conforme eu estou mostrando para você aí, ó. Você vai colocar ali, ó, você coloca uma chave por dentro, né? E aperta, vai apertando o motor e aí você aperta da forma que você quiser. E com certeza ela vai trabalhar mais aliviada, tá? O que você vai testar? Você vai colocar a máquina para centrifugar com roupas, né? Se ela chiar um pouquinho ali, começar a patinar um pouquinho na centrifugação, você vai lá e aperta um pouquinho mais, tá? Mas você pode fazer sim e deve fazer, porque com certeza vai aumentar muito aí a qualidade do seu serviço, né? Se você estiver trabalhando profissionalmente. Se for na sua própria máquina, você vai ganhar algum tempo aí de vida útil, né? Na sua máquina aí, porque esse excesso de aperto, tá? Que causa muito vazamento nesse mecanismo, tá? Com certeza você pode fazer. Se você não conferiu, vale a pena você conferir na aula anterior, onde eu mostro a desmontagem. Você vai ver o quanto estava esticada essa correia, tá? Então é muito comum a gente pegar essas máquinas com 6 meses, a partir de 6 meses, um ano e pouco, você pega essas máquinas novas, tanto da Brastemp quanto da Consul, com vazamento aí no mecanismo, tá? Então você pode fazer sim, sem problema, sem medo, porque desde que você regule, né, deixa apertado, mas sem excesso, você pode fazer sim, tá bom? Nesse caso aí eu já venho colocando ali a elétrica as conexões elétricas, né, do atuador, e aí em seguida eu vou colocar ali o capacitor, né, montando o capacitor, foi o que ficou faltando aí, né, para a gente poder finalizar essa montagem aí, tá? Dando continuidade aí, apertando o parafuso ali, no caso 8 milímetros, né, do capacitor, dá para a gente poder montar, que hoje é sabadão, eu estou montando essa máquina, para eu poder entregar essa máquina ainda hoje à tarde, tá? Então, conexão aí, finalizada, as conexões do capacitor. É isso aí, gente. Beleza, gente? Finalizada aqui a parte de montagem, né? Queria pedir para você aí compartilha nossos vídeos aí, o vídeo do canal, principalmente no Facebook, né? Quando você compartilha, quando você comenta, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Mas, no mais, muito obrigado a todos aí pela participação. Sua participação, seu comentário é que faz o sucesso do canal, beleza? Vamos lá, vou virar aqui agora esse tanque, né? Para a gente poder jogar ele no gabinete. Vou colocar essa máquina para funcionar. Então, gente, tudo certo, né? Já virei o tanque. Agora vem com o gabinete. Nesse modelo, né? É importante que você venha com o gabinete assim por cima, deixa na posição correta. Você já desce ele aí, ó. Já agora é só colocar as castanhas e a suspensão. Bem fácil de montar, né? As castanhas no lugar. E aí eu venho com a lubrificação. Lubrificação nas castanhas, né? Passa uma graxazinha. Tanto na castanha ou castanhola, né? O lugar que chama de castanha, castanhola. Isso aí. Graxa nas castanhas aí já encaixado, né? Agora vamos colocar a suspensão. Chegar a câmera aqui um pouquinho mais para frente. Canto. Aqui não tem segredo, né? Encaixou. Primeiro. Outro lado da mesma forma. Show. Essa máquina é uma máquina muito boa de trabalhar, que é leve, né? Você pega uma máquina de 16 quilos, aí é mais chato de trabalhar sozinho. Beleza? A gente já vem colocando os tirantes. 4 tirantes.
colocado. E aí, nesse caso aqui, eu já coloco a mangueira, né? Eu já vou encaixar a mangueira lá embaixo. Prontinho aí, mangueira encaixada. Agora eu já coloco aqui a parte do fiação, né? Beleza. Essa parte aqui já finalizada. Agora vamos montar o cesto. Então, gente, dando continuidade. Agora eu vou montar primeiro, vamos montar o cesto, né? Primeiramente aqui, nesse caso eu vou montar o suporte do cesto. Mecanismo novo, né? Suporte do cesto também novo. Então não tem dificuldade, ele encaixa aqui certinho, tá? Coloca aqui, ó. Prontinho. Encaixou certinho, não tem dificuldade. Em seguida, nós montamos aqui o cesto. Aí nesse caso aqui, ó, eu só encosto o parafuso da cunha. Tentar deixar na descrição, se eu não conseguir deixar na descrição, eu vou falar que você pode pesquisar aí sobre cunha, tá? Cunha do cesto, cunha do suporte do cesto. Tem um vídeo aí onde eu explico sobre cunha. Tem muitos erros que a pessoa comete, às vezes acaba pagando caro por errar numa coisa tão simples. Beleza, montado aqui o suporte. Agora viemos com o cesto. Agora viemos com o cesto, né? Prontinho, né? Esse suporte dos novos aí, ele só vem com três parafusos. Por economia, né? A galera aí sempre, o pessoal sempre diminuindo, né? Tanto na qualidade das peças para economizar. Suporte encostado. Aí, nesse caso aqui, já venho aqui apertando o parafuso do suporte. Não tem necessidade de tanto aperto aqui, tá, gente? Até porque nós estamos falando de plástico, né? O fundo do cesto é de plástico. No caso da cunha, eu gosto de apertar um pouquinho a mais. Eu utilizo aqui, ó, chavezinha combinada 10, né? Coloca aqui. Prontinho, tá? Isso aí. Então é isso aí. Agora a colocação do agitador, né? Vem, coloca o parafuso aqui, no caso, primeiro aqui na ponta da chave. Vem com o agitador aqui, ó. É mais fácil. Porque você vai colocar lá, o parafuso fica caindo, né? Pronto, encaixei aqui. Você já vira na posição correta, né? Achou ali nas estrias, encaixou, não tem dificuldade. Também não tem necessidade aqui de tanto aperto. Prontinho, tá? Agitador apertado. Coloca o dispensa. E vemos aí com a proteção do anel hidro. Dois parafusinhos, né? Nesse caso ele vem somente com dois parafusinhos do lado. Dois parafusos de 1/4. Aí tem casos que vem 4, tem modelos que não vem, que vem sem nenhum, né? Aí você vai colocar do jeito que for aí o modelo da sua máquina. Nesse modelo CWH12, ela vem somente com dois. Pronto, máquina montada, né? Parte de baixo. Agora eu vou colocar o tampa fixa e rede elétrica para a gente poder testar a máquina. Então, gente, máquina finalizada, tá? Vamos testar agora aqui. Eu acabei não mostrando a montagem da tampa fixa, mas já tem vários vídeos aí mostrando, o vídeo já estava muito longo. E agora vamos testar. Eu coloquei água aqui por fora, que a minha água está muito fraca aqui, mas coloquei lá no nível baixo, né? Aí eu vou testar agora, vem para o teste de agitação, teste de centrifugação. Então sempre que eu monto uma máquina, seja eu desmonto toda e monto novamente, então eu vou testar a máquina aqui de todas as formas, na agitação, na centrifugação, para que eu não tenha
Se ficar alguma coisa ali que tenha que ajustar, eu ajusto aqui, tá? Então vamos aí ligar para a gente testar. Nesse caso aqui da agitação, eu já coloquei a água lá, a água tá fraca, eu acabei colocando. Pronto, a parte de agitação ficou perfeita, né? Bem legal, funcionando perfeitamente, sem barulho, sem nada, sem barulho anormal, né? É isso aí. Aí eu vou colocar algumas coisas aqui para lavar, e depois nós vamos fazer o teste de agitação. Eu gosto de testar aí por 2 ou 3 vezes o funcionamento da máquina e para assim eu poder entregar aí para o cliente. Beleza, gente? Tem o teste de agitação, agora o teste de centrifugação. Perfeitamente, tá? Funcionou aí perfeitamente. Show de bola. Abraço, gente. Obrigado a todos aí e até as próximas aulas ou os próximos vídeos.